deixar correr e agora a escola também foi muito feliz, né? O oba-oba, tatame, como eu disse no início, tatame para empurrão, para com isso. Como é o nome do deputado engraçado? Amaro. Senhor Amaro, vamos rezar mais. Agora 4h34, trava-língua aqui no horário. Vamos em frente, vamos falar com Brasília agora. A Câmara dos Deputados ainda não votou, aí não sabe se vai votar hoje, né, Camilo? O projeto de lei complementar que estabelece um teto para a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, para combustíveis e energia. Se for aprovado, o projeto muda a classificação de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes para bens e serviços essenciais. O ICMS passaria a ter então uma alíquota máxima de 17%. Camila Andrade, conte tudo, não esconda nada. Vai passar? Olha, ao que tudo indica vai passar, viu? As negociações aqui estão bem acirradas. Aí hoje tem sido um dia intenso. A gente sabe que no final de semana muitos parlamentares, né, vão para suas bases aí, então Brasília fica um pouco esvaziado. Então hoje, terça-feira, o Lira já começou com reunião lá na residência oficial, ele recebeu líderes de oposição e também o ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida. Esse encontro não estava previsto na agenda oficial do ministro, mesmo assim ele esteve lá presente, não quis falar com a imprensa, mas a gente sabe que logo depois desse encontro, o Lira também se reuniu com a base governista. E essa discussão ampla, ela se deve porque os impactos, né, de uma possível aprovação vai acontecer em duas frentes, nos preços, mas também na arrecadação. O autor do projeto, que é o deputado federal Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ele já chegou a dizer, na semana passada, que caso o Congresso consiga aprovar esse projeto, tal como está previsto no texto, até junho, isso poderia resultar numa redução dos preços dos combustíveis, por exemplo, para os consumidores, de 9% a 12%. E mais cedo eu também estava ouvindo algumas análises de especialistas que falaram sobre o impacto disso na inflação. A gente sabe que a inflação está sendo puxada principalmente por conta dos preços dos combustíveis, e esses especialistas falam, então, numa redução aí de pelo menos 1 ponto percentual. Só que, por outro lado, também tem um impacto nos cofres dos estados, logo depois que o Lira anunciou aí que colocaria na pauta dessa terça-feira esse projeto. Os estados, eles já foram a público para dizer que isso acarretaria, né, numa perda estimada de 100 bilhões de reais, e isso tem preocupado, então, muitos dos parlamentares, por isso tanta negociação. A Confederação Nacional dos Municípios fala que só os municípios vão perder em arrecadação, via a cota-parte, mais ou menos 15 bilhões de reais. No Paraná, a gente está falando de uma redução do valor arrecadado estimado de menos 4,97%, e no repasse da cota-parte, então, aos municípios, de 1,24%. Eu também conversei agora há pouco com alguns parlamentares paranaenses, o Felipe Barros, por exemplo, que faz parte da base governista, diz que vai votar sim a esse projeto. O Lupion, ele diz que a princípio ele é favorável ao projeto, mas que ele ressalta, né, que tem aí uma preocupação com o impacto dele justamente na arrecadação dos municípios. O Luizão Goulart, ele disse, nós somos favoráveis à redução do preço dos combustíveis, mas consideramos que isso é responsabilidade da política de preços estabelecidas pela Petrobras. Estamos estudando o impacto para o estado do Paraná e os municípios dessa limitação de cobrança do ICMS, pois mesmo não tendo uma alíquota alterada desde 2015, somente em 3 anos tivemos alta de mais de 150% na gasolina e no diesel, e precisamos atacar onde realmente está o problema para que os estados e municípios não sofram as consequências de algo de que não são culpados. Outros parlamentares que não disseram ali qual vai ser a posição exata, se vão votar sim ou não, disseram que, na verdade, não acreditam que isso vai entrar hoje em votação. Na semana passada foi aprovado o pedido de urgência, então, de fato, Arthur Lira pode cumprir a promessa, colocar hoje na pauta, por enquanto não está lá. Então existe essa expectativa, né? Será que essas tratativas foram frutíferas? Há um consenso? Esse projeto sendo aprovado, mesmo que com muita discussão na Câmara, vai conseguir progredir no Senado? Porque o que ele está tentando amarrar é tudo isso para que lá na frente, de fato, não tenha aí uma derrapada, né? Esse tiro saia pela culatra. É um impacto que vai ser significativo em alguns estados, em outros nem tantos, porque a gente sabe que a alíquota em alguns deles é bastante elevada, mas em média essa alíquota, quando a gente fala especificamente dos combustíveis, é de 18%, e essa discussão, então, vai prometer bastante ainda para os próximos dias, em especial para hoje, se de fato ele entrar aí na pauta do dia.
Obrigado, Camila Andrade, com as informações lá de Brasília. Então é isso, né? A Camila trouxe o panorama completo, a Câmara avançando nesse quesito, mas aí, ô Gebuc, tem o Senado que é conhecido como a Casa dos Estados. E os governadores, ô Gebuc, estão bem chateados, para não dizer outra coisa, com esse projeto que vai morder uma parte importante da arrecadação deles. Por isso mesmo que a população tem que lembrar, aqui no Paraná são 3 senadores, e a população, acredito muito que vai passar na Câmara Federal hoje, e aí a população tem que exercer o seu poder de força. Político, Marques Souza Escola, tem medo só de uma coisa: povo. O restante para eles é elucubração, conversa fiada. Povo. O povo tem que ir na rede social do senador e meter bronca, porque o Senado não pode se insurgir contra a vontade popular de poder ir à gôndola do supermercado e encontrar produtos com menor preço. Eu lembro que cada senador da República custa R$1 milhão por mês. Cada senador da República custa R$1 milhão por mês. Então, esses senhores têm que ser lembrados da sua responsabilidade para com a economia popular, para com as pessoas que estão passando necessidade. Renan, Aziz, sabe aqueles caras da CPI que gastaram 80 milhões? Esse tipo de calhorda. Eu falei o termo correto ou não? Calhorda. Falei, então este tipo de calhorda, sob minha inteira responsabilidade pessoal. E os governadores estão preocupados porque, como o Mike disse agora há pouco, a arrecadação com esse tipo de serviço corresponde a quase 1/3, né, da arrecadação dos estados, Mike. Aí só esmiuçando um pouco o dado, 19% da arrecadação tem a ver com o petróleo e 10%, pouco mais de 10% com combustíveis. Por isso, dói tanto no bolso dos estados brasileiros. Senhor Escola e senhor Max Souza, é exatamente por isso que nós temos que ter olhos na modernidade. Eu me lembro de um governo de 1990 e o secretário de Estado andava com um papelzinho no bolso e os maiores arrecadadores eram os mesmos. Não era combustível, telefonia, eletricidade, etc. Nós estamos frente ao mundo do século XXI e a arrecadação continua a mesma. Por quê? Por falta de criatividade, por falta de assembleias e Câmara Federal que legislem de forma adequada em relação à arrecadação de impostos. Existe uma reforma fiscal que está parada na Câmara Federal, criada por Luiz Carlos Jorge Raul, que é um competente deputado federal, ex-deputado federal aqui do Paraná. Está parada, não anda. Nós precisamos de modernidade, nós precisamos de arejar as coisas, nós precisamos de valorizar o empreendedor, precisamos de ter comida mais barata na mesa do cidadão. O brasileiro de porte médio já hoje não tem o poder aquisitivo que tinha o ano passado. E o brasileiro de menor renda está com a sua renda absolutamente achatada. Nós todos precisamos ajudar o país a crescer. Parar de falar bobagem, como esse PT faz o tempo inteiro, e tentar destruir o projeto progressista desse país, a valorização do empreendedor, do empresário e da criação de riqueza. Precisamos também, Gebuc, reduzir o tamanho do Estado. Só assim a conta vai diminuir também. Vamos para um rápido intervalo comercial, já voltamos.